Paz do Senhor a todos, estamos aqui mais um programa Caos, Deus está no controle. Estamos hoje com o nosso líder do Ministério Vida Pastoral, pastor Celso, e vai falar um pouco para os pastores, para a igreja, a respeito desses assuntos de como ser pastor, como se comportar nesse período tão difícil que estamos passando aí com a igreja como pastor. Nós vamos orar nesse momento, peço que você ore por nós, conosco, para que possamos assim, Deus possa atuar em nossas vidas por meio desse vídeo. Senhor, nós estamos aqui mais uma vez e nós pedimos ao Senhor, nos dê sabedoria, dê entendimento, use, Senhor, o teu servo aqui para falar conosco coisas que são importantes para nós, para a nossa vida, e que sejamos todos edificados, Pai, nesse momento, em nome de Jesus. E aí, pastor Celso, tudo bem? Mais uma vez, estamos aqui, né? Graças a Deus. Vamos falar um pouquinho, um assunto sobre pastores, né? Ministério Vida Pastoral. E eu tenho aqui uma pergunta aqui. Como ser pastor? Uma pergunta bem interessante, né? Eu acredito que os pastores têm sofrido bastante. Então, como ser pastor em meio ao caos? A paz do Senhor a todos. É um prazer estar aqui, uma grande alegria.
em poder contribuir mais uma vez com todos aqueles irmãos e irmãs que têm assistido ao programa Caos, Deus está no controle. E dessa vez nós vamos discorrer um pouquinho sobre a função pastoral, a função ministerial. Nós percebemos que uma grande parcela desse corpo ministerial está na faixa de risco, no grupo de risco, impossibilitados de estarem presencialmente com a sua congregação, com a sua membresia. Uma porque a faixa etária de muitos já está num nível elevado. A outra porque os familiares preocupados, justamente por estarem no grupo de risco, os aconselham, alguns até mesmo tentam impedi-lo de realizar a sua ação pastoral de uma forma mais presente, mais junto à igreja. E, de uma certa forma, não estão erradas, pelo contrário, porque o pastor, ele atende às recomendações das autoridades da saúde, autoridades públicas, os governantes, inclusive uma orientação. O apóstolo Pedro ele nos lembra desse nosso compromisso em 1 Pedro 2,13, onde ele nos orienta a obedecermos às autoridades. E a recomendação, nesse momento de pandemia, é que todos estejamos em isolamento social. Mas como conciliar? Porque pastor é povo, pastor é pastor de ovelha, pastor tem que sentir cheiro de ovelha, e a ovelha, por sua vez, tem que sentir cheiro do pastor. E muitos não estão acostumados a se relacionar com a sua membresia apenas pelas redes sociais, pelo telefone, pelo WhatsApp e outros veículos mais. Eles foram chamados por Deus para se misturarem com o povo, para estarem com o povo. E nem sempre, e agora principalmente, está muito difícil para alguns. Está muito difícil. Então, como agir? Sabendo que tem que manter o seu compromisso com Deus, porque é um chamado que nós temos de cuidar de um rebanho, cuidar de um povo, que Deus carinhosamente chama na sua palavra de ovelhas, do seu rebanho, e que confiou a homens o cuidado. Também existe uma recomendação em Hebreus, no capítulo 10, 25, em que nós não devemos deixar a nossa congregação, como é costume de alguns, porque muitos estão começando a gostar desse momento, a gostar dessa condição, a gostar dessa situação de cultuarem apenas a partir dos seus lares, dos seus aparelhos de televisão, dos seus celulares, dos seus tablets. Alguns estão se conformando com isso. E aí, então, entra um grande desafio para o pastor, porque agora o pastor ele tem que se habituar a uma membresia presencial e a uma membresia virtual. E ele tem que ter uma palavra para cada uma dessas classes de pessoas e tem que amá-las, não podendo fazer acepção, não podendo fazer diferenciação entre um e outro, porque é uma questão de fé. É uma questão de fé, né? Além da obediência às autoridades, mas nós estamos vendo que nesse momento estamos passando por uma fase de transição, de flexibilização, onde o mundo já está retornando a uma nova normalidade. É lógico que a normalidade antiga vai ser difícil, talvez vai demandar de um tempo grande. Estamos aí aguardando aí os resultados das vacinas que têm sido anunciadas nas mídias, mas ainda tem um tempo muito longo
para aguardarmos, para esperarmos um resultado positivo. Então, temos que conviver, temos que nos readaptar, temos que reaprender a viver em sociedade nesse novo normal. E, dessa forma, nós temos que ter uma palavra segura, consistente, para aquele que está à nossa frente, ao alcance do nosso olhar, da nossa voz presencial, mas temos também que ter uma palavra para aqueles que estão nos assistindo de forma virtual, através das redes sociais. E isso realmente, pastor, é um grande desafio. São muitos desafios, né? Muitos. Você falou no princípio de um pastor que está em isolamento e que sofre pressões, às vezes, da família. Claro, que a família quer cuidar, então ela faz isso porque quer cuidar. Mas como é que fica a cabeça desse pastor, né? Porque ele estava ativo e agora ele não pode congregar e ele está vendo a sua igreja. E às vezes esse pastor também não tem muito acesso à tecnologia, tem dificuldade, né? Qual a importância da ação pastoral aí nesse momento? Pois é fundamental. Por que existem pastores? Por que Deus não cuidou Ele próprio e tem cuidado Ele próprio? Tem cuidado Ele próprio, mas por que Ele constituiu pastores? Porque desde os primórdios da humanidade, o homem aprendeu a ser liderado. E ao longo de toda a história da humanidade, sempre houveram líderes para o bem e para o mal. Citando um exemplo exclusivo, só para ilustrar essa minha fala, nós tivemos vários líderes que levaram o mundo à bancarrota, à destruição em massa. Milhões e milhões de vidas foram ceifadas por causa da condução de um líder. Lembrem-se da Segunda Guerra Mundial, onde sofremos os efeitos dela até hoje, por causa de um líder que conduziu toda uma nação para a destruição. E, em contrapartida, Deus sempre confiou a um líder uma missão, deu a ele uma vocação, deu a ele o compromisso de cuidar de um rebanho, de uma igreja. Zacarias, no capítulo 13, verso 7, ele fala: fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Então aí está a importância fundamental do líder espiritual. Quando não há um líder, quando não há um pastor, aí sim torna-se um caos a igreja. Várias tentativas já foram feitas nesse sentido. Comunidades se erguerem sem um líder específico. Aquele que tem um chamado, que tem a vocação, que tem os dons do Espírito para conduzir o seu rebanho, o rebanho de Deus. Só que muitas, se não poderia dizer todas, foram frustradas. Porque é uma missão real, instituída por Deus para a sua igreja. Então, se nós temos uma igreja, automaticamente nós temos que ter um pastor. Se não houver a figura do pastor, as ovelhas são dispersas. Então, essa é a importância fundamental. Agora, dizer se o pastor é bom, se o pastor é regular, se o pastor é ruim, não nos compete. Isso é algo que está no fórum íntimo do pastor e na sua relação com Deus. Ele, independente da sua qualidade ou do julgamento de que outros possam fazer dele, do juízo que se possa fazer de um determinado pastor, se ele está ali comissionado por Deus, ele tem um papel fundamental a realizar, uma missão a cumprir. E a igreja espera
espera isso do pastor, de ser conduzida. Nós vemos, pela experiência, de igrejas inteiras que, pela ausência circunstancial do seu pastor, se tornaram cinza, poderíamos dizer assim. Pereceram, sumiram do mapa, porque perderam aquela referência pastoral. Porque é divino, é de Deus. É a palavra de Deus, é o profeta de Deus que está falando que as ovelhas se dispersarão. Então é real isso. Então nós temos que entender que o pastor, ele tem um compromisso com Deus acima de tudo. E com a igreja que ele recebeu do Senhor, de cuidar, de apacentar, de se manter como um ícone, como um baluarte, como um emblema entre Deus e o seu rebanho, as suas ovelhas. Então é muito importante nós entendermos isso. E é muito importante o pastor ter essa conscientização em si mesmo. Ele está passando por um momento, como o ser humano que é, nós somos seres humanos, todos sentimos os efeitos, nós perdemos vários pastores na nossa denominação, na Igreja Adventista da Promessa. Então, o pastor não é um super-homem, ele não está imune às intempéries, ele não está imune às doenças, ele não está imune à infecção pela Covid-19. Está sujeito como todo ser humano, porque ser humano ele é. Então, alguns podem estar nesse momento ainda com muitas preocupações em abrir o templo, em se relacionar, em fazer suas visitas, aqueles seus momentos em que ele visitava famílias inteiras para oferecer estudos bíblicos, para ensinar a respeito da palavra de Deus. Tem muitos que estão evitando esse momento, mas nós temos que entender que já está começando a acontecer uma flexibilização e que nós não podemos ser radicais ao pé da letra, mas precisamos, de alguma forma, alguém poderia dizer assim, olha, presencialmente não está dando, e virtualmente? Muitos não sabem sequer manejar um celular. Mas ele pode buscar um recurso, ele pode buscar um auxílio de um neto. Uma netinha adolescente hoje domina com perfeição as redes sociais. Então, não tem tanta dificuldade ele procurar a ajuda de um jovem da igreja que tem uma familiaridade maior com os equipamentos. Ele pode sim. E pode, inclusive, se não se sentir bem, pedir a alguém, prepara o seu texto, como ele sempre preparou seus sermões, prepara, escreve, e alguém pode fazer essa leitura para ele e distribuir nas redes sociais. Então, existem inúmeras maneiras, inúmeras ferramentas que ele pode se utilizar para se aproximar da sua ovelha. Amém. Você falou do relacionamento pastoral com os membros, né? E a igreja, né? A expectativa da igreja, como a igreja pode apoiar. Achei interessante, né? Há meios da igreja apoiar o pastor nesse momento. Porque assim. Nós temos duas realidades. Nós temos a igreja que não está congregando, está distante, e temos um pastor que sempre trabalhou ali pela igreja e o coração dele ali, né? Passa por dificuldade, porque ele quer congregar, quer estar à frente, quer estar ali junto, mas não pode. Então, são dois problemas aí que precisa estabilizar. Mas o senhor mencionou aí o cuidado que a igreja pode ter com o seu pastor, né? O jovem se oferecer para ajudar, a liderança poder contribuir com isso aí. Porque às vezes o pastor tem limitação, né? Nesse sentido aí, nós precisamos pensar, né, como a igreja se comportaria. O senhor falou a maneira que a igreja se comporta. E agora, nesse finalzinho agora, eu gostaria que o senhor pudesse, finalizando aqui, antes de orar, deixar um conselho para as pessoas que estão nos assistindo a respeito dessa volta. Porque tem pessoas que estão preocupadas demais, você até falou aí.
outras estão indo normalmente, tranquilo. Mas como colocar isso aí no equilíbrio, né? Como fazer isso? Pois bem, eu vou fazer uso da palavra de Deus de novo. Eu amo fazer uso da palavra de Deus. E hoje nós vemos essas duas realidades. A igreja presencial, aqueles irmãos e irmãs que estão sedentos para voltarem à congregação, para dar aquele aperto de mão gostoso, muito embora nós não recomendamos nesse momento, ainda não. Mas tem muitos irmãos que se sentem muito bem estando juntos, né? O Salmo 133, ele fala: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, essa união agora tem que ser demonstrada de maneira virtual também. Sim. Eu não estou presente fisicamente, mas eu estou presente espiritualmente. Então, os irmãos também se ajudam mutuamente, os irmãos ajudam ao pastor também, de todas as formas, né? E uma coisa, pastor é pastor. Pastor não é médico, pastor não é psicólogo, pastor não é engenheiro, pastor não é advogado, pastor é pastor. Mas sabe, ele tem um pouquinho de tudo isso. Ele tem um pouquinho de tudo isso, e é com isso que a igreja conta, pastor Cláudio. E também, Jeremias, no capítulo 3, verso 15, diz assim o Senhor, através desse profeta: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Então aqui está a promessa de Deus, o cuidado de Deus para com esses homens e mulheres que têm sido chamados para essa ação ministerial de estar liderando, de estar à frente, né? Pastores, missionárias, obreiros, líderes em potencial, líderes de fato e de direito que conduzem um rebanho. Deus promete à igreja que daria à sua igreja homens preparados com sabedoria, com conhecimento e com inteligência. Então, a igreja pode esperar no seu pastor o cuidado necessário. Para uma palavra de conforto. Para outro, uma exortação. Para outra, um conselho de pai, de amigo, né? Aquele abraço virtual, de longe, mas que certamente, quando uma pessoa, muitas vezes, pastor Cláudio, a pessoa não tem coragem de se abrir com um psicólogo, com um psicoterapeuta, com um psicanalista. Mas quando ela está de frente ao seu pastor, ela consegue se abrir. Ela consegue externar o seu sentimento, a sua necessidade. E o pastor, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, pode fazer toda a diferença. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus e que possamos cumprir esse papel esperado de nós. Amém. Faça então essa oração para a gente finalizar. Quero agradecer essa oportunidade. Amém. De poder estar aqui compartilhando com vocês, de palavras de fé, de palavras de esperança, de encorajamento, aqueles que ainda estão com dificuldade de entender ainda esse momento que estamos passando. Estava escrito que nós, seria essa nossa geração, que iríamos passar por isso. Então Deus conta conosco. Ele quer contar conosco. Então a minha oração é: Pai querido, Deus bendito, a quem é dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Primeiramente, meu Deus, queremos te agradecer, Senhor, por este programa que tem sido um veículo de bênção, Senhor. Um canal, Senhor, que tem levado aos lares palavras de conforto espiritual, de consolo nas horas que nós precisamos, por não podermos estar presentes na igreja, na congregação, e podemos ter um contato, Senhor, com a palavra, com a igreja, através de canais como este.
Te agradecemos também, meu Deus, pela vida de cada pastor e suas famílias, sua esposa, seus filhos, que têm sido reservados por Ti, Senhor, para cumprirem uma missão digna, uma missão divina, Senhor, porque estão trabalhando exclusivamente para o reino de Deus. E que nesse momento, Senhor, que ainda estamos tendo que ter muitos cuidados, em obediência, Senhor, às leis civis, nós te pedimos, Senhor, que se manifeste em nós essa palavra através do profeta, quando tu disseste que daria ao seu povo pastores preparados, com sabedoria, com conhecimento, com inteligência. Então nós pedimos a ti, Senhor, esses atributos, que sejam, meu Deus, derramados sobre a vida desses homens e mulheres, Senhor, a quem tu tens confiado a liderança do teu povo. E que eles se sintam confortados, ó Pai. E que na hora, meu Deus, em que eles forem chamados para realizar a sua missão, eles saibam, Senhor, que tu estás à frente, na condução, e que a vitória é certa. Paulo aos Romanos, no capítulo 8, a partir do verso 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem nos separará do amor de Cristo? E aí ele começa a enumerar várias situações que para o homem natural seriam suficientes para afastá-lo do seu desígnio, da sua vontade, da realização dos seus sonhos. Mas o Senhor chamou homens especiais, a quem concedeu dons, para enfrentarem até mesmo, Senhor, a morte, para dar cabo da missão recebida. Então, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu entrego a Ti, Senhor, diante do Teu altar, cada vida, Senhor, desses que têm sido, por Ti, Senhor, comissionados para darem prosseguimento à proclamação do Evangelho até que Cristo volte. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a sua presença conosco, te convidar para você compartilhar esse vídeo, se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe sua semana, em nome de Jesus. Adorador é tudo que eu sou. Adorador, assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sonda. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Child.
eu subir ao céu, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, eu nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me soldas, tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, ó Senhor. Se eu vencer, se eu perder, se eu subir, se eu descer, te adorar é o meu prazer. Você pode declarar isso? Nada